A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi um estado comunista de 1922 a 1921 e foi um grande rival dos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial até o final dos anos 80. Mas como era realmente a União Soviética e como foi morar lá e viver em um regime totalitário? Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje vou te contar como era a vida na União Soviética. E como sempre eu conto com o teu like. Agora, sem mais demora, vamos para a história. Embora possa parecer loucura, não seria até 2011 que a cerveja passou a ser definida como uma bebida alcoólica na Rússia, ex-União Soviética. Antes disso, a legislação classificava a cerveja como alimento, o que significava que poderia ser vendida como refrigerante. Sendo assim, a bebida era liberada para ser vendida em quiosques de rua e poderia ser bebida abertamente em praticamente qualquer local público do país. Agora, para ser claro, isso não foi porque os russos não sabiam que cerveja era alcoólica ou algo assim. Foi realmente uma consequência legal de um pacto comercial internacional conhecido como Acordo de Nice. O acordo classificava bebidas destiladas e cerveja como dois tipos diferentes de mercadorias, algo que os produtores russos de bebidas passaram anos tentando mudar sem sucesso. De qualquer forma, o álcool em geral era muito popular durante a era soviética. Quando Mikhail Gorbachev, chefe de Estado do país de 1990 a 1991, tentou aprovar uma lei seca que aumentava o preço da bebida e restringia quando e quais quantidades ela poderia ser vendida, isso afetou sua popularidade. Alguns historiadores acham que isso até acelerou sua queda. Estudos mostraram que o programa de Gorbachev se correlacionou com o aumento da expectativa de vida e uma queda no comportamento criminoso. Por outro lado, custou ao país cerca de 100 bilhões de rublos em receitas fiscais e se tornou uma enorme fonte de renda para criminosos e comerciantes do mercado negro. Em uma época em que tudo é feito para ser constantemente substituído e atualizado, é difícil lembrar que houve um tempo em que as coisas eram feitas para durar, como por exemplo carros soviéticos. De acordo com o autor russo Alexandre Kabakov, dos anos 1930 aos anos 1950, especialmente os proprietários de carros na União Soviética tinham muito orgulho em fazer seus veículos durarem o máximo possível e, em alguns casos, durar a vida inteira. Não foram apenas os proprietários cuidadosos que deram a esses veículos sua longevidade. O controle de qualidade no final da fabricação era uma grande parte disso, assim como a qualidade de construção. Segundo Kabakov, as armações de metal na linha de produção eram tão grossas que eram basicamente resistentes à corrosão. Todo mundo basicamente já ouviu falar das longas filas soviéticas para comprar pão, mas isso não é nem a metade. Até mesmo um autoproclamado estudante americano que morava em Moscou em meados dos anos 60 disse que conseguir qualquer comida era uma tarefa tremenda. De acordo com a doutora Naomi F. Collins, ela estava constantemente em estado de exaustão apenas pelos esforços da vida diária. Mesmo comprar produtos básicos como queijo e arroz demorava uma eternidade porque as pessoas tinham que ficar em longas filas para quase todos os itens que queriam e mesmo depois de esperar, não recebiam o item diretamente. Eles tinham que pegar tickets em cada estação e pagar em um caixa antes de voltar para as estações e pegar seus itens. As autoridades soviéticas da época de Stalin consideravam cozinhas particulares, salas de jantar e até apartamentos perigosos para o regime. Então uma ideia foi lançada nos primeiros dias para forçar as pessoas a comerem lanchonetes comunitárias.
A chamada política da cozinha era realmente considerada uma ameaça, tanto que os líderes soviéticos queriam casas construídas sem cozinha. De acordo com o governo, não se tratava apenas de impedir que as pessoas tivessem privacidade. A ideia também visava aliviar a dona de casa de suas tarefas diárias para que ela pudesse se desenvolver como personalidade, libertar o país do czarismo e levar felicidade às classes mais pobres. Não surpreendentemente, a ideia não deu certo, e logo a industrialização generalizada levou mais de 100 grupos étnicos diferentes a serem servidos exatamente com as mesmas refeições, como sopa enlatada, carne e peixe. Uma reportagem do New York Times de 1989 revela bastante sobre a atitude soviética em relação aos pobres e sem-teto nos últimos anos da URSS. Um diplomata ocidental é citado dizendo que as autoridades soviéticas pararam de coletar estatísticas sobre a pobreza porque insistiam que ela simplesmente não existia. Quando apresentada a ideia de combater o problema com cozinhas de sopa ao estilo americano, um funcionário soviético chegou a dizer que nos opomos a esse sistema em que os pobres recebem jantar de graça. Eles provavelmente deveriam ter considerado essa variante, já que o estado da economia soviética tornava incrivelmente difícil comprar o jantar. Em 1989, um trabalhador soviético levava 10 vezes mais tempo para comprar meio quilo de carne do que um americano médio. Mas nem todo mundo estava tendo dificuldade em conseguir a comida que queria. Em 1984, Konstantin M. Sims relatou que, apesar de haver escassez de alimentos em todo o país, a elite dominante em Moscou comia como reis, usando a chamada Kremlioska Stolovia, ou Cantina do Kremlin. A cantina era uma rede de lojas especializadas que vendia alimentos de qualidade particularmente elevada a quem tinha passes especiais, como embutidos, peixes, iguarias, queijos, pão, vodka, bolos, bem como frutas e legumes produzidos e cultivados nas fazendas estatais que abasteciam exclusivamente a cantina. Havia também cigarros americanos, uísque escocês, gin inglês e farmácias que vendiam medicamentos que a população não encontrava em nenhum outro lugar do país. Assim era a vida difícil na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E se você quer criar um negócio sólido na internet contando histórias como essa e ainda ter a possibilidade de ganhar em dólar com o YouTube, clique no link do comentário fixado e saiba como. Eu fico por aqui e te peço para deixar o like e se inscrever no canal para receber todos os vídeos. Nos vemos na próxima história!